Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, dando continuidade, então, ao que a gente vem tratando nas últimas catequeses, né? Lembra? A gente conheceu um pouquinho sobre a figura de Jesus Cristo, sobre a sua paixão, sobre o seu nascimento, um pouquinho também sobre a figura de Maria, né? Depois, nós conhecemos falamos um pouco da primeira pessoa da Trindade, sobre Deus, Deus Criador de todas as coisas, né? O que a igreja entende por esse Deus Pai Criador. Depois vimos um pouco sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí na catequese passada nós vimos sobre a Trindade, né, que a gente chama de a perfeita comunidade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos dá o exemplo já na sua essência. A nossa vida de fé só tem sentido quando vivemos ela comunitariamente, né, junto com outras pessoas, não sozinhos, né, mas vivendo de forma comunitária, dividindo essa mesma fé com outras pessoas. E hoje, então, vamos falar um pouco sobre aonde a gente exerce essa fé, que é a igreja. O que é a igreja? A igreja somos nós. A igreja que nasce, né, do amor do coração de Jesus e por obra do Espírito Santo, e que tem por centro, né, do seu ser, da sua existência, a vocação missionária. Ela é chamada a existir como sacramento vivo de Cristo. Sacramento vivo. A gente vai ver ainda mais para frente, né, quando nós formos estudar os sacramentos, mas a palavra sacramento, ela quer dizer sinal. É algo que representa algo que a gente não vê. É um sinal visível de uma realidade invisível. Para nós, quem melhor representa a realidade do Deus invisível que nós não vemos é a igreja. Como nos lembra São Paulo, Cristo é a cabeça da igreja, mas a igreja somos todos nós. Quando nós nos reunimos em comunidade, somos a igreja de Cristo. Nós somos a personificação dessa igreja querida e desejada por Cristo. Quando ele coloca Pedro como aquele que vai ter as chaves do reino, né? Vou até ler o texto aqui, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, Mateus 16, né? Lá quase no final do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. E o texto diz assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus.
tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É muito significativo esse texto, né? Porque ele nos mostra Jesus confiando a Pedro uma missão. Na Bíblia, a gente nota uma coisa muito interessante. Quando alguém é confiado uma missão muito importante por Deus, ou através, Deus usa, né, das pessoas para fazer isso, essa pessoa é mudado o nome dela. Jacó, quando recebe a missão de Deus de conduzir o seu povo, Deus muda o nome dele para Israel. Jesus, quando confia essa missão a Pedro, muda o nome dele, ele era Simão, o nome judaico dele, e muda ele para Pedro, que tem o mesmo significativo de pedra, alicerce, que é não em Pedro, não na figura de Pedro, que Pedro é um homem como nós, pecador, sujeito a falhas, que a gente vai ver depois, ele acaba até negando Jesus. Mas é nessa profissão de fé de Pedro que é alicerçada a nossa igreja. Nessa fé de que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, aquele que veio enviado por Deus e que é Deus e que veio para nos salvar, para nos mostrar a salvação. Então é nessa profissão de fé que a igreja se alicerça até hoje. E se Deus, na pessoa de Jesus, escolhe Pedro, é porque tinha plena confiança nele. E não, digamos assim, não quis Deus colocar uma igreja com cara de perfeição, porque Pedro não era nem um pouco perfeito. Depois que Jesus é preso, Pedro ataca o soldado com a espada e leva uma repreensão de Jesus, guarda com a espada. Quem vive pela espada, morre pela espada. Então, o cristão não é quem vive pela espada e nem morre pela espada. O cristão é um homem de paz. Quem me segue não pode ser assim. É a mensagem que Jesus dá para Pedro ali naquele momento. Pedro depois nega Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele faz essas besteiras todas, que ele erra, que ele peca, que ele é tempestuoso e que toma decisões afobadas, ao mesmo tempo ele tem um amor muito grande. Ele é capaz de dizer para Jesus, tu sabes que eu te amo. E para isso, essa profissão de fé depois dele, quando ele encontra o Cristo ressuscitado, basta para Cristo dar essa missão para ele. Então, apacenta as minhas ovelhas. No Evangelho de João, a gente vê que Jesus confirma essa missão de Pedro que ele dá aqui nesse texto de Mateus. Aqui ele entrega as chaves do reino dos céus a Pedro. Essas chaves conferem poder a Pedro. Ele tem o poder de abrir e de fechar a porta dos céus. Por isso que a gente sempre brinca as piadinhas, né? Quando alguém chega no céu, é São Pedro que está lá e que vai deixar a pessoa entrar ou não, que ele é o porteiro do céu. Né? Não é isso, né? Mas é uma alegoria bonita para simbolizar essa autoridade que Deus confere a ele. Né? E a igreja perpetua isso na figura do Papa. Pedro nunca sentou na cátedra em Roma, lá na cadeira do Papa, mas ele é chamado de o primeiro Papa, porque ele foi a quem Jesus entregou essa autoridade. E aqueles que sucederam Pedro nessa incumbência, depois que ele morreu, escolheram outros. Né? A gente vê na sucessão Lino, Anacleto, Clemente, tantos outros que assumiram, né? Leão, e são acho que 300 e poucos papas, ou 200 e poucos papas, eu não lembro agora a quantidade, mas é muita gente. Desde quando Cristo se foi, ele incumbiu Pedro, depois Pedro morreu, o outro ficou no lugar dele, e foi assim, se perpetuando. Assim a nossa igreja se manteve até hoje, porque tem uma linha sucessória que liga a Pedro. Não é alguém qualquer que foi colocado lá, mas é alguém que foi escolhido, e a igreja piamente acredita que a escolha se dá sempre pelo Espírito Santo. É ele quem escolhe a pessoa que vai conduzir a igreja, né? Às vezes para o bem, às vezes não tanto para o bem. Nós tivemos problemas durante a história da igreja com papas que não tinham nem um pouco de santidade.
mas justamente para nos mostrar que a igreja não é algo assim tão distante de nós, aquele ar de santidade que a gente nunca vai atingir. Não, é muito próximo. É gente igual a gente, que busca viver a santidade, mas que erra, que peca, mas que pede perdão e continua depois o caminho. Pedro e Judas tiveram atitudes muito parecidas. Os dois traíram Jesus. Judas entregou Jesus para ser julgado no Sinédrio. Pedro negou Jesus 3 vezes. Negou a ele. Disse que não conhecia. Os dois erraram feio com Jesus. Mas a diferença está na atitude do depois. Depois que você peca, depois que você erra, o que você faz? Você se afunda no pecado e morre como Judas? Ou você pede perdão para Deus e recebe o perdão e continua a sua missão nessa terra? Essa é a diferença. E Pedro escolheu isso. Por isso que Deus mantém ele. Jesus confirma a missão dele lá na Galileia, quando eles se reencontram depois da ressurreição. Entrega a ele. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ele não pede para Pedro pedir desculpa, nem nada. Ele simplesmente pede: Pedro, tu me amas? Porque é o amor que basta. Não é a sabedoria dos homens, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. A gente só precisa deixar que o Espírito flua em nós, entre em nós e nos inspire e nos ilumine para a gente tomar as melhores decisões. Isso só acontece quando a gente vê, nós falamos do Espírito Santo, quando a gente se deixa tocar por ele, quando a gente abre esse canal para que Deus entre na nossa vida. E Pedro fez isso. E a igreja vem fazendo isso, permitindo que o Espírito Santo conduza. Quando ele diz, então, que tu és Pedro, ali inicia, então, esse processo de construção da igreja, da qual nós fazemos parte hoje. Cada cristão que nasce, que morre, é uma pedra nessa construção. É alguém que está ali dando a sua vida, seus dons, para que esse projeto do reino de Deus seja edificado aqui na terra. Jesus, então, é a pedra angular sobre a qual a igreja é edificada. E cada um de nós somos... A pedra angular é sempre a pedra principal, é aquela base que sustenta todas as outras. Então, nós somos as pedras assim, que estamos ali grudadas em Cristo. Se a gente sai dali, perde a ligação com a igreja. E se tirar Cristo da igreja, a igreja desmorona. Ele é a pedra fundamental. A fé nele. E nós, pelo batismo, somos incorporados a essa vida de Cristo e passamos a fazer parte da igreja. Somos herdeiros do reino de Deus. Herdeiros dessa promessa de Cristo. Promessa de vida, vida em abundância, de vida eterna. É quando nós somos batizados, a gente é incorporado a essa igreja. Quando Jesus, então, coloca Pedro, dá a ele a autoridade para governar a igreja. Jesus deu essa autoridade. E por causa disso, só o Papa é que pode dar ordens para a igreja. O Papa é que é o mandatário, o Papa é que é quem conduz a igreja, mas ele não faz isso sozinho. Ele conta com os bispos no mundo inteiro para ajudá-lo nessa missão. Por isso, quando tem alguma decisão que o Papa precisa tomar, alguma questão de fé para ser definido, algum dogma, alguma coisa, o Papa nunca faz sozinho. Ele sempre convoca uma reunião de bispos, um sínodo, e ali se discute o problema e a partir do que é discutido ali, o Papa então solta um documento com as orientações da igreja sobre aquele tema. Como nós tivemos alguns anos atrás, agora o último sínodo, que foi sobre os jovens, saiu aquela carta sobre a juventude. Tivemos o sínodo sobre a Amazônia, que o Papa também soltou uma carta sobre a Amazônia, sobre a missão da igreja nos povos amazônicos. Tivemos também anteriormente o sínodo sobre a família, que saiu aquela bonita carta Amoris Laetitia, a alegria do amor, com as orientações da igreja sobre o que fazer diante dos problemas que as famílias enfrentam hoje. Então, sempre que o Papa, que a igreja precisa se pronunciar sobre algum assunto, ele reúne os bispos e, se necessário for, chama especialistas em cada área. Por exemplo, no sínodo da Amazônia, foram chamados antropólogos, gente que vive lá na Amazônia, gente que estuda e conhece o problema para ajudar a igreja a tomar as melhores decisões. Sempre assim. A igreja nunca faz
algo porque quer ou porque acha que é certo. Não, ela sempre consulta as ciências e aí, sob a inspiração de Deus, através do Espírito Santo, estuda aquilo lá e dá a direção que a igreja precisa tomar. É assim que funciona a nossa igreja. O Espírito Santo é quem conduz, o Espírito Santo é que ilumina o nosso caminho. Tá? Mas você sabe o que significa a palavra Papa? A gente fala muito, né? Papa, o Papa, o Papa. Papa é uma palavra italiana. Os que têm alguma ascendência italiana lembram. A mama, o Papa, o pai. É aquele que conduz. Né? Por isso que o Papa é o pastor que conduz as ovelhas de Cristo. É o nosso pai na fé. É aquele que nos dá as orientações, é aquele que nos conduz. Por isso que o Papa, além de todo o trabalho de organização e de cuidar da igreja, uma das principais funções dele é orientar as pessoas. Por isso que toda a celebração na quarta-feira ele faz uma catequese para orientar sobre algum tema importante que nós precisamos saber. Toda quarta-feira. Quem quiser saber, é só procurar na internet Catequese do Papa. Toda quarta-feira ele edita, ele fala alguma coisa sobre algum tema importante, né, que a gente precisa aprender para fortalecer a nossa fé. E continuamente, né, ele vem nos ajudando e nos iluminando nessa questão, nessas questões de fé. Então ele, junto com os bispos, que é responsável pela igreja no mundo todo. Se acontecesse uma catástrofe, por exemplo, né, e dizimasse grande parte do mundo e só sobrasse um arama, o nosso bispo aqui seria o Papa. Porque, na verdade, o Papa Francisco é o Papa da igreja porque ele é nomeado bispo de Roma. Como Roma é a sede da igreja, o bispo de Roma é o Papa, é aquele que conduz a igreja, é o chefe maior da igreja. Então, na verdade, o Papa Francisco, né, o argentino Jorge Mário Bergoglio, ele é o bispo de Roma. E por ser bispo de Roma, ele é o Papa da Igreja Católica. Tá? Nós temos vários, digamos assim, ramos, várias ramificações da Igreja Católica que não tem o Papa como seu líder, mas mantém a mesma fé que a gente. Como, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, ou as igrejas ortodoxas, né, que são várias. Tem a grega, tem a russa, tem a ucrânia, tem a síria, tem a turca. Em cada um dos países do Oriente, né, eles têm várias ramificações da Igreja Ortodoxa, que na verdade professam a mesma fé católica que a gente. Rezam o mesmo creio, o mesmo Pai Nosso, cultuam os mesmos santos que a gente. Muitos dos nossos santos, inclusive, são daquela região. Por exemplo, o santo de hoje são João Damasceno, se eu não me engano. Damasceno porque ele é de Damasco, lá na Síria. Né? Santo Agostinho era do norte da África. São Clemente de Alexandria, São Cirilo de Jerusalém, todos da região lá do Oriente. Né? São santos que nasceram lá naquela região da Igreja Ortodoxa e são, né, da mesma Igreja Católica nossa. Os ortodoxos cultuam os mesmos santos que a gente, têm a mesma fé e devoção em Nossa Senhora, têm os mesmos sacramentos que a gente. Quem é batizado na Igreja Ortodoxa é católico como nós. Nós que somos católicos do rito latino, que é da Igreja Romana, né, lá com a sede em Roma, se nós formos numa Igreja Ortodoxa de rito da Ucrânia, por exemplo, nós podemos participar da comunhão, sem problema nenhum. Professamos a mesma fé. A única coisa é que eles não seguem o Papa Francisco. Eles têm o seu patriarca, né, mas que são amigos e que trocam muitas ideias e muitas figurinhas aí sempre, né? Mas ainda existe essa separação que ocorreu por volta do ano, acho que 1024 ou 1054, quando aconteceu na igreja o cisma de Constantinopla, que separou a igreja do Oriente com a igreja do Ocidente. Naquela época o Império Romano estava separado já. Existia o Império Romano do Ocidente, né, nosso lado, que era a sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, que era a sede em Constantinopla. E por causa da Constantinopla, lá na Turquia. Tá?
Por conta dessa divisão política, a igreja acabou se metendo no meio desse rolo e por uma briga política acabou acontecendo o cisma, que até hoje não foi resolvido. Tá? Vivemos muito bem, sem brigas entre nós e os ortodoxos, mas ainda temos uma certa divisão, né, da igreja, nesse sentido. Tá? Mas professamos a mesma fé. Tá? Então, a nossa igreja ela tem algumas características que a gente precisa aprender. Primeira delas, ela é una, quer dizer, ela é única. Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo seu fundador e Filho, Deus encarnado, pela sua cruz, ele reconciliou toda a humanidade com Deus, unindo a todos num só povo. Então, ela reúne a totalidade dos discípulos de Cristo. Por isso que é una. Né? E é santa, porque o seu fundador é o Santo dos Santos. Ela é santa porque foi Cristo quem fundou. É santa porque é o Espírito Santo, que é santo, que a conduz. A igreja é nele, no Cristo. É por ele e para ele. E também é pecadora porque nós é que somos a igreja viva aqui na Terra. Nós temos a igreja padecente, aliás, a igreja caminhante, que somos nós, a igreja peregrina, que caminha aqui no mundo rumo ao céu. E na oração eucarística, de vez em quando, vocês ouvem isso lá na igreja, né? Pela igreja peregrina que caminha rumo ao céu, né? Se fala na oração eucarística número 5. Nós temos a igreja padecente, que são aqueles nossos irmãos que já morreram, mas ainda não atingiram a plenitude da pureza, não chegaram nos céus, né? Porque ainda estão pagando os seus pecados, são aqueles que estão no purgatório. E temos a igreja triunfante, que são aqueles que já estão no céu. Os santos e todos aqueles que passaram pela morte e já atingiram a plenitude dos céus. Quando a gente reza aqui na Terra, a igreja peregrina reza, a igreja triunfante que está no céu desce e reza, as duas igrejas rezam juntos pela igreja que está padecendo. Olha que coisa linda isso. Né? A igreja peregrina, que somos nós que caminhamos rumo ao céu, né? A igreja peregrina, caminhante rumo ao céu, se une com a igreja que já está no céu para rezar pela igreja peregrina, pela igreja padecente, por aqueles que ainda estão vivendo no pecado, por aqueles que ainda estão pagando, né, os seus pecados. É uma coisa muito bonita isso, e que a gente muitas vezes não se dá conta, né, dessa beleza que é esta vivência, né, da nossa fé católica. A gente às vezes professa a nossa fé de uma maneira tão assim desleixada que a gente esquece, né, dessa maravilha e essa interligação entre as duas igrejas, né? Essa coisa bonita e maravilhosa. E a igreja que só quem vive a vivência dessa fé em comunidade é capaz de ter isso. Nós somos também uma igreja católica. Por que católica? Católica quer dizer universal. Ela abrange todos os povos da terra. Todos são convidados a fazer parte dessa igreja. É pela adesão de fé que nós fazemos a Cristo, nos tornamos membros dessa igreja. Uma igreja sem distinção, onde todos devem ser acolhidos. Não importa a raça, a cor, a sua condição social, financeira, todos têm lugar na igreja. Todos são chamados a fazer parte. Todos são convidados a fazer parte dessa igreja católica, porque ela é universal. Católica é uma palavra grega que quer dizer universal. Abrange todas as criaturas, sem exceção. Todos são chamados a fazer parte. Ela é apostólica por quê? Porque ela descende dos apóstolos. Pedro e os seus discípulos, os discípulos de Cristo, os apóstolos, foram os primeiros a testemunhar o Cristo. E depois foram espalhando essa fé pelo mundo. Nós somos uma igreja que descende dos apóstolos. Não fomos fundados agora por um pastor que pensou diferente de outro e resolveu fundar a sua igreja. Ele é o dono da verdade, os outros não sabem, é só ele que sabe. Não. Nós temos uma descendência, viemos dos apóstolos. A nossa fé vem deles. Por conta dessa ascendência deles,
mantemos firme a nossa fé. Nossa igreja tem doutrina, nossa igreja tem normas, tem orientações que a gente segue, muitas delas recebidas lá atrás dos apóstolos e que a gente mantém até hoje. A missa que nós celebramos hoje é a mesma que os apóstolos celebraram com Cristo e é a mesma que cada um dos padres viveu até hoje, né? Desde Cristo, que deixou para os seus discípulos, cada um que recebeu essa missão através da unção do sacramento da ordem, perpetuou isso na graça de Deus. Então, é uma igreja apostólica, porque continuamos a sucessão dos apóstolos. É uma igreja romana, porque a sede dela fica em Roma, é onde mora o Papa, é onde fica o Vaticano. O Vaticano é um país bem pequenininho, que é incrustado, ele existe dentro da cidade de Roma. Ali é um país, o Vaticano não é uma cidade, é um país que é dentro de Roma, com suas próprias leis, né? E ali mora o Papa e toda a estrutura de organização da igreja. Por isso que a igreja é chamada de Una, Santa, Católica, Apostólica e Romana. Una porque é uma só, no mundo inteiro. Aqui em Umuarama, ou lá na China, ou no Afeganistão, ou nos Estados Unidos, ou na Itália, onde tiver um padre celebrando uma missa, é o mesmo evangelho que é lido na missa. É a mesma primeira leitura. É a mesma oração que o padre faz. Somos uma igreja una, todos juntos, cada um na sua diversidade cultural, mas celebrando a mesma fé. É uma igreja santa, porque viemos do Cristo, o Espírito Santo nos conduz. É uma igreja católica, porque ela é universal. É uma igreja apostólica, porque viemos dos apóstolos. E é uma igreja romana, porque a sede é em Roma. Igreja, na verdade, quer dizer assembleia, uma reunião dos fiéis. Então, a igreja só tem sentido quando ela está reunida como comunidade de fé, rezando. É triste ver uma igreja vazia sem os fiéis lá. Esse tempo de pandemia, quando o padre tinha que rezar sozinho, era uma tristeza muito grande para ele e para todos que estavam ali, porque não tinha gente, não tinha povo celebrando. Com a presença das pessoas, a missa acontecia ali, do mesmo jeito que acontece com pessoas que não são o padre, né? Mas o sentido é outro, é muito mais pleno quando existe a participação da comunidade na celebração. E nós somos o povo de Deus. A igreja em nós e na hierarquia da igreja. Nós juntos formamos o povo de Deus, o povo que é chamado por Deus para fazer parte da sua igreja. Ela é formada por todos os batizados, pela comunidade dos discípulos. Todos nós somos discípulos de Cristo. Ela é formada, então, pela realidade humana e realidade divina. É essa Assembleia Universal dos Filhos de Deus, a qual nós somos chamados a participar todos os dias. Em todos os dias, em qualquer lugar do mundo, se celebra uma missa. A cada minuto, a cada hora, né, estamos celebrando, estamos vivendo essa fé que o Cristo nos deixou. E cada um de nós é convidado, então, a vivermos de maneira plena essa fé na nossa participação na missa. Né? Se a gente não pode participar da missa presencialmente, em determinados momentos, por conta de, por exemplo, como alguns lugares está acontecendo agora, por causa da pandemia, nós podemos participar pela televisão, pelo menos, né, pelos meios de comunicação social, rezando. O importante é a gente estar junto, rezando junto por essa fé. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, ilumine e não deixe de participar jamais da Eucaristia, porque é ali que a gente vive a plenitude dessa igreja. Tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Rezemos juntos a oração de Nossa Senhora, pedindo a ela que nos abençoe e nos ilumine. Ela que é a protetora da nossa igreja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o Santa fruto Maria, do Mãe vosso de ventre, Deus, Jesus. rogai por nós, Santa Maria, pecadores, Mãe de Deus, agora e na rogai hora por de nós, nossa pecadores, morte. agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe largamente a vida de vocês e por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ai. Fiquem com Deus.